Agora eu quero mudar a discussão para carreira, né? Muita gente interessada em carreira, muita gente que acha que quer investment banking, mas depois acaba descobrindo que não é isso. Tem gente que investe e acaba confirmando, não é isso que faz sentido para mim. Do seu tempo de investment banker júnior, analista, associate júnior, o que te fez destacar como banker? Para mim, eu diria que a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, disponibilidade. Eu estava sempre disponível. Eu não lembro de um dia que eu virei para um staffer ou para um senior banker ou para um cara que veio me pedir ajuda para fazer um negócio para eu dizer, cara, não dá, eu tô atolado. Pelo contrário, eu sempre fui fominha de transação e por mais atolado que eu tivesse, eu falava, venha, me dá mais uma, porque você vai... É muito bom, é muito bom. Né? A verdade é que investment banking, assim, 90% das coisas que você trabalha não vão fechar, não vai ter sucesso. Eu não sei se é pior a estatística ou é melhor do que essa, né? Tem gente que tem mais sorte e menos sorte do que eu, mas sei lá, é um número que me soa razoável. E quanto mais você faz, mais você aprende. Então, para mim, eu estava sempre disponível. Isso número 1. 2, cara, sempre o cara te pediu, ó, faz lá um pitch para Casa do Pão de Queijo. Aí faz lá uma market overview, não sei o que, e aí um valuationzinho ali básico, não sei o que lá. Se você, além disso, fizer mais A, B e C, cara, internamente você já ganha ponto pra cacete. Uhum. Com o cliente, mais ainda. Eu lembro que um dos primeiros deals que eu trabalhei, na verdade a gente estava fazendo um pitch de um hostile takeover defense, que é uma transação que não tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos você tem algumas transações que aqui a gente não tem. E por isso que eu fiz muita questão de, quando terminar o MBA, passar um tempo trabalhando nos Estados Unidos e fazendo domestic M&A. Então, essa empresa tinha sido objeto de um spin-off, ela era uma parte grande de uma empresa muito maior, ela foi spun-off, e aí, por um período, se você fizer uma transação subsequente, a empresa vendedora e ela tem um impacto fiscal gigante, porque é para garantir que você não está fazendo spin-off só por aspectos fiscais. Quando acaba esse período, é usual que essa empresa entre em play. Então, esse era o nosso mandato. A gente estava sendo contratado para ficar lá como assessor do board e do CEO, caso ela fosse objeto de um hostile takeover, por estar no final desse período de tax burden. Então, a gente tinha que fazer análise. Quem poderia comprar, quem que poderia ser os potenciais compradores, quanto que cada um desses caras poderiam pagar para a transação não ser dilutive, quem teria mais... Aí, beleza, estamos lá fazendo o trabalho, não sei o que lá, sei lá, 8, 10 pessoas no time trabalhando, né, virando noite e tudo mais, fazendo um book daqueles de 100 e tralalá páginas. Aí o baiano aqui resolveu fazer, cara, eu vou fazer para cada uma dessas potenciais compradores aqui uma análise de sinergia. Aí, sinergia de receita, sinergia de custo, de SG&A, papapá, qual que tinha uma estrutura semelhante de fornecedores, de clientes, etc. E aí, não estava no nosso script, não era assim do padrão nosso do BS na época de book de hostile takeover defense, mas eu fui lá fazer. Cara, o cliente contratou a gente e ele falou na reunião, olha, vocês foram os que fizeram o trabalho mais profundo, porque
todo mundo fez o trabalho até aqui e vocês também analisaram o que cada um teria de sinergia, que me ajuda, inclusive, a defender, porque tem situações em um hostile takeover que você não tem defesa, você tem que capitulate, né? Vai ter que vender. E aí eu tenho que ver para o meu acionista qual que é a melhor das alternativas ex ante. Então me ajuda já ter aqui uma ordem de prioridade, quem que eu falo, quem que eu não falo, na hora que eu começar a receber as ligações. E aí a gente terminou pegando esse mandato. Eu saí do banco 3 meses depois, receberam o Bear Hug Letter, receberam a carta de terminaram sendo objeto de um hostile takeover, mas eu não vi a transação se completar. Acontece também. Né? Caramba, pô, teria sido legal, hein? Teria sido legal. E agora eu queria que você contasse um pouquinho da Force e como que a sua atuação ou a atuação de um banker na Force se compara com uma atuação em investment banking. A Force é uma gestora de private equity focada em growth. A gente levantou o primeiro fundo do que hoje se chama ESG no Brasil, que era um fundo de clean technology, tecnologia limpa. Naquele tempo não tinha ainda o acrônimo e não tinha tanto foco no social. Nesse primeiro fundo nós fizemos 8 investimentos, já saímos de 6 e ainda tem 2 no portfólio. Eu sou conselheiro de uma dessas empresas. O que o banker faz, ajuda e agrega valor num fundo de private equity? A gente tem muito a visão transacional. Então, tanto no momento da aquisição, tem muito mais experiência e foco na análise, na negociação, nas discussões de governança. Tudo bem que eu digo que hoje eu já tenho uma visão muito mais do que é realmente importante e o que não é na governança. Eu negociei já dezenas de acordos de acionistas na minha vida, mas eu tinha lá uma lista de pontos, meio que com o advogado, só que eu nunca tive uma visão tão clara do que é muito importante e do que dá para abrir mão. Hoje eu já sei, hoje eu tenho uma visão muito melhor do que não dá para abrir mão naquela lista, porque na negociação você tem que dar algumas e ficar com algumas, e hoje eu tenho uma visão muito mais clara. Quando eu mando uma proposta, eu peço lá a lista do Papai Noel. Eu sei aquelas que não dá para abrir mão da minha lista, e eu não tinha tanto essa visão antes. Mas também eu digo que eu trouxe muito para a mesa do lado analítico, financeiro, a visão mais estruturada de estrutura de capital, de garantias, etc., que não é tão usual para os meus sócios. Um é ex-consultor, o outro é ex-executivo de multinacional. Eles têm outros pontos bem importantes para trazer para a mesa. Por exemplo, o ex-consultor é um cara que é super disciplinado, focado em processo, dia a dia, post-merger, post-acquisition, né, no caso, colocar ali rotinas de monitoramento, etc., faz isso muito melhor do que eu faria. O outro tem muito mais experiência em relacionamento com o acionista, em negociação ali do dia a dia, em se posicionar, às vezes em situações críticas, nas discussões de acionista para acionista. Isso também é um pouco de característica pessoal, mas tem mais a ver com quem é executivo, menos com nós como bankers, mas eu acho que traz muito para a mesa. Lembrando que, né, comparar private equity no Brasil e nos Estados Unidos são bichos de natureza muito diferente. Nos Estados Unidos, a maior parte da agregação de valor vem da estrutura de capital. Aqui, a maior parte da agregação de valor vem da construção e gestão do negócio. No meu business, por exemplo, que eu estou investindo em growth, eu estou dando dinheiro para uma empresa que tem
sei lá, 70 milhões de faturamento, chegar em 500, 1 bi. Esse cara, nesse momento, estrutura de capital é muito menos crítico para ele do que processo, go-to-market strategy, etc. Só que à medida que você sai de 70 para 150, para 300, para 500, isso vai mudando, porque você precisa financiar esse crescimento, né? Tem uma das empresas no nosso portfólio que eu cheguei e a empresa já estava com o problema. A gente investiu nela, ela faturava 60 milhões de reais. E em 2023, ela teve um EBITDA de 60 milhões de reais, com faturamento de 400. Para fazer todo esse crescimento, capital de giro. E aí a estrutura de capital dela já estava completamente fora desenquadrada para o tamanho do negócio, para o risco do negócio, etc. Então, nessa hora, a experiência do banker agregou bastante valor. Então, fazendo algumas pontuações, né? Então, num fundo de private equity, você vai ter algumas verticais, para colocar dessa forma. A primeira vertical é transacional, aí você tem uma vertical operacional e de governança, que é o dia a dia da empresa, e você tem uma terceira vertical, que é a vertical de captação de dinheiro. Sim. Eu achei interessante uma coisa que você colocou, que o investment banker, ele trabalha na transação, mas quando a gente fecha a transação, a gente pula fora, né? A gente pega o nosso success fee e vai para a próxima transação. E você não. Agora você tem que viver a transação que você fez. Você tem que conviver com a governança e o acordo de acionista que você negociou. E isso trouxe uma experiência diferente. Exatamente. E aí são situações diferentes nesse sentido, porque aí eu tenho que ter a disciplina, né? Antigamente o deal, eventualmente você tem um call ali semanal e aí depois você tem as interações normais, tanto com o comprador quanto com o vendedor, o outro lado, o advogado, etc. Aqui eu passo a ter, né, por exemplo, toda segunda de manhã eu ligo para o CEO da investida que eu estou no board. E aí, beleza? Como é que tá? Não sei o quê, quais são as coisas, o que está na mesa, quais são as prioridades, etc. Aí, eventualmente, tem uma reunião de comitê, alguma coisa. E aí, a reunião de board uma vez por mês, você já está tratando dos assuntos que fizeram parte do dia a dia da semana, das semanas que levaram até aquilo ali, o resultado do mês passado, etc. Mas você tem que estar muito mais próximo do cara, vivenciando junto com ele o dia a dia do negócio. Como banker, você está a 10 mil pés, você não está muito focado no actual, né? Em como está vindo o actual. Você tá focado mais no forecast. Né? Então, como um gestor, você tá com o olho no forecast, mas você está ajudando o cara a tocar o actual dia a dia. Porque você sabe, a inclinação da curva é muito difícil de mudar. Então, você põe uma inclinação e aí depois você tem que garantir que o actual está andando, porque se você está partindo de 100 para chegar em 120, se você, por acaso, tropeçou e vai ter que partir de 90, para você chegar no 120, é outra inclinação da curva. Cara, não vai chegar mais. Verdade. E para eu aprender aqui, estou gostando muito desse papo, o que você aprendeu que é um non-negotiable? Só me dá um exemplo. Acesso à informação. Né, é normal que você, como acionista da empresa, você tenha informação no board, você tenha... mas, por exemplo, para a gente conseguir ter mais visibilidade do que está acontecendo no actual, do que está acontecendo no dia a dia da companhia, eu preciso ter mais acesso à informação do que o board book.
aquele orçado realizado que eu recebo uma vez por mês no conselho. Eu preciso ter mais do que isso. Eu preciso ter quebras adicionais. E aí, precisa estar bem claro no acordo de investimento que você vai ter acesso a isso. No limite, eu vou colocar uma pessoa minha lá para desenhar os relatórios que eu vou ter que receber semanalmente, no ínterim, entre uma reunião de conselho e outra, etc. Eu tenho que receber muito mais do que o standard boilerplate lá do board book para poder eu conseguir influenciar no que está acontecendo na companhia e eu poder tomar providências e ações e garantir que o gestor está fazendo isso de uma maneira muito mais tempestiva. Boa. E agora olhando para o empreendedor, para o empresário. Quando que você acha que um empreendedor ou um empresário deveria conversar com uma empresa de private equity como a Force? Né? Que tipo de pessoa, de empreendedor, tem mais a se beneficiar fazendo uma parceria estratégica com um banker como você? Assim, pela minha experiência até hoje, aí do que eu acumulei na minha vida como banker e depois agora como investidor. Para mim, tem uma... a maioria das pessoas que estão nessas posições, elas são... E aqui no Brasil, elas são guerreiros por natureza. E líderes. E aí, todas essas pessoas têm uma tendência a ter egos mais inflados. Então, aquele que vai conseguir apreciar mais dessa interação, tirar mais proveito dessas oportunidades, é aquele que tem mais humildade, está mais aberto a ouvir. Porque tem muita coisa que a gente vê, fala, por exemplo, numa reunião de conselho. Cara, isso aqui não está no caminho certo, isso aqui vai dar ruim. E o cara começa, em vez dele, senta aqui, me ajuda, vamos ver, me fala o que você pode, ou para quem que a gente vai ligar agora para poder resolver esse problema, quem que a gente vai trazer para a mesa, qual o recurso que eu preciso ter à mão aqui para conseguir resolver isso antes que dê ruim. Esse é o perfil do cara, porque a tendência normal é do cara começar a ficar defensivo e querer se proteger e construir uma narrativa para tentar justificar a decisão que ele tomou, o caminho que ele tomou, e não ter humildade para fazer a mudança que ele precisa fazer, e aí a tendência é dar ruim. Faz todo sentido. Você percebeu como tem poucos negros e mulheres no mercado financeiro? Nós fizemos um programa para mudar essa situação. You Win Bank, 100% gratuito. Esse é um programa de inclusão de negros e mulheres no mercado financeiro através da educação. Informe-se ou recomende para alguém que possa aproveitar desse programa.